Bem-vindo ao Além dos Voos. Meu nome é Luísa, essa é a Tereza. Estamos aqui também com o Zé Carlos, que é o meu médico ortopedista homeopata, que trabalha nesse projeto chamado do Curate, que é Consultório Unificado da Arte Terapêutica. O tema de hoje vai ser medo, saúde e doença. Mas antes de continuar o vídeo, eu peço que curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem irá gostar e se puder comentar algo, ajuda também muito a divulgar o nosso trabalho. Eu vou me retirar para dar um espaço maior de tela para ele. E antes de tudo, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde. Então, temos esse início dessa tua fala como médico, né? De um tema que atinge a todos nós e muitas vezes ficamos no beco meio sem saída, né? Então, gostaríamos sim de ouvir você falar a respeito. Ok. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, a oportunidade de trocarmos ideias, informações, já que a gente tem como base o médico acompanhador de pessoas, e esse médico acompanhador de pessoas, ele está mais interessado em construção de saúde do que lutar contra o mal, porque parece que quanto mais se luta contra o mal, mais ele aumenta, né? E isso vale, inclusive, por medo, uma emoção humana, uma emoção que faz parte da vida dos seres vivos e que tem lá sua função positiva, né? Sem o medo eu cometeria absurdos contra a própria vida, mas sob o domínio do medo eu também cometo absurdos contra a vida e, infelizmente, a gente tem uma faceta negativa da perpetuação do medo como o nosso querido patrãozinho a governar a nossa forma de estar no mundo, as nossas ações e as nossas ideias sobre como manejar o mistério misterioso, como eu costumo dizer, que é o fenômeno vital. Então, poder falar um pouco sobre o medo é super importante porque, na nossa prática, ao acompanhar pessoas, sabemos que cada processo que a pessoa visita no caminho da cura ou de uma saúde melhor, ela fatalmente ela precisa atravessar os seus medos e ela precisa abrir os olhos para uma realidade onde o medo real e o medo imaginário não fiquem confusos dentro dela. E se a gente for observar... Senão fica o giro, né? Como é que é? Senão fica o giro se perpetuando. Isto. Então, para a gente falar de medos, a gente precisa muito lembrar de uma estrutura que faz parte da biologia humana, que talvez seja a coisa mais linda de ser estudada no âmbito médico, porque desde a nossa gestação, desde os inícios, os primórdios da vida, a gente lida com o mundo das sensações. E o mundo das sensações, ele vai promover respostas, porque somos seres que interagimos o tempo todo com esse meio ambiente e sentimos coisas. Então, a grande rede biológica que a natureza nos ofereceu, ela é de uma sabedoria ímpar. É como se fosse toda a tecnologia mais sofisticada do mundo a nosso serviço e, infelizmente, muito mal utilizada dentro do conceito de pedagogia para a vida, que praticamente não existe, né? A gente vai se virando como pode e, obviamente, cometemos verdadeiros absurdos nesse processo adaptativo, e alguém que não tem face, não tem nome, gosta de vender medo porque, quando eu vendo medo, eu faço uma estagnação no desenvolvimento humano. Dizem os estudiosos dos cérebros humanos que quando você incutir muito medo precocemente na vida de um ser humano, você não faz com que ele atinja um grau humano de desenvolvimento. Ele não chega ao mamífero, ele para no réptil, né? E o réptil é uma condição humana, né, onde a gente fica aparentemente civilizado, mas nós estamos desesperados na luta contra o medo da morte. E isso está lá no começo da vida, né? Quando um bebê visita essa condição de nascimento e útero e tudo mais,
ele, se não tiver companhia e sentir-se sem ele nem beira, o medo que ele vai experimentar é o medo da morte iminente. E contra isso ele fará qualquer negócio, né? Numa linguagem mais simples, se você tapar o nariz do seu gato dormindo, ele vai ter um sobressalto gigante, né? Porque a premissa básica do ser vivo é que ele quer viver. E se você incutir o medo, você vai direcionar toda a manifestação vital não ao florescimento, mas à defesa. E aí nós temos a história da imensa tecnologia disponível, que infelizmente acaba sendo mal utilizada. Por quê? Uma coisa é o medo real, outra coisa é o medo imaginário. E nós aqui, né? 2024, todos esses processos complexos que a humanidade tem vivido, as famílias têm vivido, nós temos que olhar muito para o medo imaginário, porque ele está superdimensionado nos níveis inconscientes que existem em cada um de nós, né? Parece que cada vez que você incutir o medo, você terceiriza um poder inerente desse ser vivo para alguém de fora. E quando você faz isso, você eterniza a criança assustada. E criança assustada faz qualquer negócio para que alguém fora dela lhe dê solução. E isso é grave. Não é pouco grave, é muito grave. Muito grave. Com esse viés cultural, com uma tendência humana que o viés cultural hipertrofia e incentiva, fatalmente nós poderemos acessar o chakra cardíaco, porque a gente gasta energia para autoproteção, não para abertura. E o ênfase dado, né, pela internet, pelos jornais, pelos telejornais, vão cada vez mais, parece que fincando medo, né? Lógico que existe violência e tudo mais, mas existe também uma supervalorização a tudo que está de pior em relação ao medo. E o que me assusta é que isso atrai, né? Isso atrai. Porque se existe isso, é porque há um mercado receptivo a isso. As coisas que se manifestam, elas dependem de alguém que as alimenta, né? Então, para nós, em homeopatia, essa já é a primeira doença. A primeira doença é a atitude mental com a qual eu encaro a mim e ao outro e a vida. Se eu não tiver clareza de que o fenômeno vital está à disposição para todos e ele tem uma meta de cooperação para que a vida como um todo fique viçosa, eu começo a entrar na desconfiança, numa atitude de suspeita ou de destruição da vida, né? A história da competição versus a cooperação. Sim. Então, se a gente voltar à história do gato, um gato que está se sentindo real ou imaginariamente ameaçado, ele faz coisas do arco da velha, ele é capaz de subir pela cortina, rasgando essa cortina, de um modo real, porque ele teve o nariz tapado ou porque ele sonhou que estava asfixiado, né? Então, a coisa mais triste que tem no consultório é atender crianças observando que o que elas imaginam e o que de fato elas vivenciam acaba gerando o mesmo dano na construção de doença. E quando elas conseguem inverter o que elas a leitura ou o olhar do que elas vivenciam ou imaginam, elas podem alimentar a construção da saúde. Sim. É impressionante essa capacidade dessa chavinha, né? O meu olhar, a leitura que eu faço das coisas e as memórias que eu carrego determinarem uma abertura num caminho de autodestruição ou destruição do outro, ou um caminho de florescimento pessoal e de quem estiver no meu entorno. Sim. Então, olha a potência do nosso olhar para depois interpretar. Então, o cotidiano é todinho em cima do medo. E as pessoas, às vezes, chegam dizendo que não tem medo, não. Elas não têm noção do quanto que elas estão atoladas no medo e se tornaram insensíveis para sobreviver. Então, é aquela história. Quando eu me desconecto do que eu sinto
porque não é agradável, ou porque não combina com o pop, né? Eu brinco muito sobre o rei e a rainha do pop, né? O rei e a rainha do pop não pode sentir nada que seja humano, ele tem que estar sentindo só a coisa dos deuses. Eles têm que estar acima da manada, né? E é por isso que acaba se tornando sem saída e desconectado de si, do outro e da vida. Ou seja, eu me protejo tanto de sentir coisas desagradáveis, e entre elas o medo, que eu escapo da condição humana. E o que nós estamos vendo? A vida falando para a gente descer a condição humana por bem ou por mal. E o que implica a condição humana? Ué, você é filho da Terra. E como filho da terra, você está sujeito à terra, água, fogo e ar, você está sujeito à primavera, verão, outono e inverno, você está sujeito a períodos de abundância e de privação, você está vivendo emoções luminosas e claras, e você também tem as coisas mais difíceis e pesadas, né? Costumo brincar que o dial, né, como se fosse o dial do rádio, né? A gente tem habilidades e necessidade de sentir do rosa bebê ou roxo beliscão. Sim. Mas, né, dependendo da cultura que me montou para sobreviver, que criou uma estrutura de identidade para estar no mundo, eu posso ser extremamente seletivo para ressaltar algumas coisas que me fazem afastar do negativo, e quanto mais eu tento reprimi-lo, mais ele cresce. Eu tinha um professor muito querido, a pessoa mais importante da minha vida enquanto professor. Ele dizia, cuidado, hein? Tudo que você lutar contra só cresce. Né? Ele dava essa aula quando estava falando da relação da criança com os pais, que fatalmente a criança vai precisar escolher quem é o luminoso e o abençoado na vidinha dela, o anjo, né? E quem vai estar no polo oposto. Né? E ela vai gastar muita energia para agradar quem lhe acalma do medo, e pode se perder nisso, e também vai gastar muita energia para evitar aquela pessoa que lhe joga no medo, e também vai perder muita energia com isso. Por quê? Porque esses pais são apenas pessoas. Mas convém a criança buscar divinizar alguém, porque ela se acalma dos medos, como as pessoas se acalmam tendo dinheiro, visitando uma igreja poderosa, tendo um emprego que lhe dê status, etc. e tal, né? São todas saídas, mas as saídas elas têm prazo de validade. De validade. Então, acho que para poder informar, né, a nossa meta aqui é gerar, não a informação que só gera um pouco mais de volume nesse computador saturado de informações que é a nossa cabeça, mas ajudar a compreender um pouco que é essa ligação medo, saúde e doença, né? O que nos interessa é que, de pano de fundo, tem um medo real ou imaginário da vida estar em risco, ou, o pior, da imagem estar em risco. O que há de confusão entre culto a uma imagem idealizada e culto ao servir a vida, eu fico impressionado todos os dias. Né? Por quê? Há uma tendência humana de buscar o super-herói que sobrevive às mazelas, e o mercado incentiva que você vista roupinha de super-herói o tempo todo, e é justamente para sair da condição humana. Por isso que eu preciso ficar doente. Por quê? Eu descuido tanto da vida e consumo tanta energia inútil para ser pop ou fugir do miserê, que eu vou precisar ficar doente, como se a vida falasse, desiste dessa ilusão, queridão, queridona, volta para o básico, né? E como é duro a volta para o básico, porque vai precisar enfrentar os medos do miserê. Todo mundo carrega dentro de si, inconscientemente, memórias do tempo sem a ilusão de potência do intelecto, onde você estava à mercê de morar, por exemplo, num útero com uma mãe muito alegre ou muito sofrida, de um canal de parto que quase nos leva para a morte para nascer, né? Não existe trauma maior do que nascer.
e depois as etapas do desenvolvimento, que não acabam nunca, né? Do 0 ao 7, do 7 aos 14, 14 e 21, né? Então, o ser humano, ele é olímpico, ele não sabe que ele é olímpico, porque para estarmos aqui trocando, cada um de nós passou por uns polimentos enormes depois de criarmos defesas gigantescas anti-medo. O bom de envelhecer, quando você vai aprendendo sobre esse mistério misterioso, é que você começa a perceber que não precisava ter se defendido tanto. Primeiro, porque gera muita doença, o exagero da defesa. E segundo, que a vida diz, querido, quem deu jeito de você chegar até aqui fui eu. Não foi o seu salário, não foi o seu lugar no organograma, não foi a sua reza, não foi nada a não ser eu, o fenômeno vital. O Criador não desampara a criatura, mas vai dizer isso para uma criança morando em condições precárias, materiais e emocionais. Ela me manda plantar batata. Imagina, se não sou eu ser espertinho, eu vou para o beleléu, né? Então, abençoada a neurose de sobrevivência, por um lado, porque sem ela a gente não teria avançado. E, por outro lado, abençoada medicina que ajuda você a sair dessa esfera de interferência e domínio neurótico, porque a mesma estratégia do intelecto que te salvou lá atrás, ela vai te colapsar precocemente, psiquicamente, espiritualmente e biologicamente, se você for caminhando no deitado eternamente em berço esplêndido, confiando num papai e numa mamãe externo, quando já não é mais tempo disso. O problema é a eternização mercadológica pró-infantilização. É só uma pergunta, assim, com todo esse evento de internet, tipo Facebook e tudo mais, essa tendência não aumentou? Aumentou, né? Aumentou porque você tinha, algum tempo atrás, a sua família e o seu círculo pequeno de referências para lhe dar amparo ou assustamento. Então, o volume de aconchego e de assustamento era menor. Sim. Você não era consumidor de ideologias, produtos e ideias pró-segurança. Você tinha que se virar nos 30 para poder manejar o seu medo de uma maneira mais arroz com feijão. Quando as telas chegaram, elas trouxeram coisas incríveis de positivo, como tudo, na vida tem vários lados. Sim. Mas o grande negócio foi que as pessoas ávidas por segurança, pelo medo que elas carregam, alimentaram o mercado das ilusões. Lotado. Olha o tiro saindo pela culatra, né? É aquela história, passei fome, tenho uma mesa farta e hoje estou com grandes problemas de saúde devido à mesa farta. Meus antepassados sofreram por falta de informação, coitados. Hoje nós estamos piores do que eles pelo excesso de informação que nos afasta da propriedade de busca de soluções. Nos ensinaram a confiar eternamente no externo. No externo, né? E aí as corporações cresceram e se tornaram o quê? Donas do mundo e das pessoas. E quem alimentou tudo isso? O incauto cidadão infantilizado que ainda acredita que é possível escapar dessa experiência de vir para o mundo físico, no planeta Terra, viver experiências, trabalhar a consciência, né? A consciência ficou adormecida. Até muitos produtos a favor da consciência, hoje em dia, são meros produtos, porque não convidam à experiência. Como é que eu me torno um bom cozinheiro? Cozinhando. Como é que eu me torno uma pessoa mais saudável? Trabalhando com a doença de maneira tal que a doença sirva de alavanca para um passo de avanço e não para anular os sintomas do coitadinho do sofrido, porque a medicina fez isso.
Você pode fazer a besteira que for, que eu vou te salvar na hora H num hospital de grande porte. Isso é mentira. Mas as pessoas infantilmente acreditam que um hospital de grande porte é a solução da vida delas. E eu brinco muito no consultório. Morre-se gente para dedéu nesses lugares sofisticados que você acredita que é o paraíso para te livrar da aflição, da finitude da vida aqui na matéria, né? Então, veja que o assunto ele permeia tudo que você olhar, ou é para alimentar o medo ou vender produtos que te livram do medo. Mas não tem jeito. O seu corpo, que é a grande tecnologia, ele vai interagir e reagir na tensão ou no relaxamento, dependendo do quanto que você sabe que a potência está em você e você tem que tomar posse disso. Não adianta, por exemplo, uma cozinha planejada maravilhosa com fogão de última geração se você não liga o fogão. E está cada vez mais comum isso, né? Assim, é tanta informação, é tanta saída, que o trabalho arroz com feijão no dia a dia, de se auto-observar, de se perceber, as pessoas estão pegando informações e tentando utilizá-las sem passar pela experiência. Por isso que as doenças estão complexas. Quanto mais eu tento escapar do sofrimento, mais ele vem aumentado e vira uma bagunça, porque a medicina não sabe dar conta dessa complexidade. O cidadão não entende por que ele está numa situação tão dramática. Porque ele não está colocando a energia dele a serviço do aprendizado e do manejo do básico. Muito pelo contrário, ele está tentando escapar, né? Agora, quanto mais se busca escapar, mais no brejo a gente vai ficando. Quanto mais eu começo a trabalhar com a minha realidade de medos, mais eu vou transformando meus medos da infância em bonecos de pano. Mas isso dá trabalho. E trabalho ninguém gosta de ter. Agora, é se encarar, né? Todo mundo corre um pouco. E é natural também, quer dizer, também, né? Claro que é desagradável sentir o desagradável, né? Um exemplo que eu dou para as pessoas, olha, lavar louça depois de uma festa é um porre, mas é o único jeito que você tem Sim. de botar ordem na sua casa depois da lambança, né? Então, essa humildade de dizer, querida vida, me reconheço neurótico, fugindo do medo e adoecendo de tanto fugir, e agora eu vou olhar que medos imaginários estão comandando minha vida ou estou deixando entrar em mim. Porque tem certos medos que eu preciso botar o dedo do meio e falar, querido, não tem mais espaço, né? Já troco a minha fralda, já ligo o meu fogão, já tomo banho sozinho, eu não estou naquele miserê de dependência total que um bebê se coloca. Eu tenho potencialidades, inclusive de entender um pouco mais esse fenômeno vital que eu chamo de mistério misterioso e surfar melhor nele do que ficar agarrando nas bordas. Nós somos seres agarradinhos em conceitos, construindo falsas crenças que prometeriam uma vida legal. E se você voltar nos anos 70, 80, um bom emprego, uma atividade religiosa e alguma atitude benemérita com os menos favorecidos, você não tinha crise. Sou um cidadão do bem, estou cumprindo os 500 mandamentos legais, está tudo bem. Hoje você pode fazer isso um pouco mais, que não tem aquela trégua ilusória. Nós estamos sendo convidados a perceber, olha, o ser humano é um bicho vulnerável, tem alta tecnologia e não sabe usar. Precisa se colocar a caminho, de chegar ao cardíaco, né? Sim. Perder o cabeção para ganhar um coração. Pura verdade. É um processo muito legal, mas ele não é algo disponível como chegar e comprar um produto, sei lá, antidepressivo, anti-ansiedade, sei lá o quê, né? Então, basicamente, isso é importante. Quem está por trás disso é o sistema nervoso simpático e parasimpático, que tem sensores espalhados pelo corpo como um todo, né?
gerando informação que vai das vísceras para o cérebro e vem do cérebro para os músculos. Né? É como uma central de informação. Né? E eu explico muito para as pessoas que é preciso um cotidiano onde você coloque práticas para desativar esse alerta contínuo do sistema nervoso simpático que produz adrenalina, cortisol o tempo todo. Né? Então, talvez valesse a pena te dar uma passadinha em simpático e parasimpático, atenção com C cedilha, tensão com S. Eu trouxe umas imagens, talvez, que nos ajude aí a deixar um pouco o contexto biológico desse assunto tão amplo e tão genérico. Podemos ir a eles? Podemos. Então, vamos lembrando aqui que o sistema nervoso tem uma parte central e tem uma parte periférica, né? E aí, essa questão que as informações precisam ser transitadas, processadas para gerar respostas que podem ser automáticas ou não. E para isso, o cérebro, lá em cima, na grande central, vai guardando o arquivo de memórias, esquecendo-se muitas vezes que hoje é hoje, ontem é ontem, amanhã é amanhã. Né? Na vida da repetição dos gestos, eu vou automatizando um banco de memórias e talvez, em função dessas memórias que me ajudariam, eu acabo tendo uma grande dificuldade porque elas acabam fazendo com que eu confunda a realidade com aquilo que se apresenta hoje, com memórias que eu trago de ontem. E isso atrapalha muito essa noção de carga, descarga, luta, fuga, fingir de morto, né? Que são os recursos que o ser humano precisa, ou todos os seres vivos precisam para poder dar conta do que acontece no fenômeno vital. Então, aqui do lado esquerdo temos o sistema nervoso central, que é a grande central de banco de dados, e 1000 funções aqui, e do lado direito, um pouco a história do sistema nervoso autônomo, né, que nós temos o simpático aqui do lado esquerdo, o parasimpático do lado esquerdo e o simpático do lado direito. O melhor jeito que eu tenho para explicar isso para as pessoas é passarinho quando vê gato, tá? Quando um passarinho vê um gato real, ele vai ter que proteger a vida dele, porque ele sabe, numa inteligência instintiva, que o gato mastiga lindamente o passarinho. Então, o que a natureza, as vísceras desse passarinho vai dizer? Eu vou ativar o seu sistema nervoso simpático, passarinho, para você tomar uma atitude em cima dessa realidade realmente ameaçadora. Ele vai, então, através de mecanismos que vêm das vísceras, dilatar os olhos como resposta para poder dar conta desse perigo, vai inibir a saliva, a boca vai ficar seca, tanto que os ansiosos têm boca seca, vai relaxar os brônquios, porque vai precisar de muito oxigênio para poder fazer uma estratégia de escape, vai acelerar os batimentos cardíacos através da descarga de adrenalina, vai inibir a atividade digestiva, olha que interessante, né? Eu paro a digestão porque tem algo mais importante para ser feito. Eu estimulo a liberação de açúcar no sangue, porque eu preciso de energia para as minhas asinhas para poder voar. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, que vai mexer com batimento cardíaco e pressão arterial, vai relaxar minha bexiga e vai promover a ejaculação. Tudo isso é quando eu me vejo diante de uma situação de perigo. Perigo. Real ou imaginário. Tá? Porque eu vou precisar tomar atitude diante do perigo. Ou eu vou lutar com esse gato, ou eu vou fugir desse gato, ou eu vou fingir de morto. A gente ficou tão expert nessa coisa de ter que dar conta que até fingir de morto virou estratégia de sobrevivência. O alienado, ele finge de morto. Né? Quando esse gato vai embora, ou esse passarinho voa para um lugar, árvore alta, ele já estimula o contrário no sistema nervoso autônomo, chamado parasimpático. O que o parasimpático faz? Diminui um pouco a pupila, porque não precisa ter atenção tão plena e tão intensa, volta a salivar, reduz o batimento cardíaco, desacelera, está tudo bem, você não vai precisar de tanto vigor aí para poder dar conta, os brônquios já não precisam botar tanto oxigênio na circulação, pode voltar a comer o seu alpiste tranquilamente, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e aí promove a ereção. Veja que importante, para um homem funcionar bem, ele precisa muito do relaxamento, senão ele perde o quê? A ereção.
Olha que interessante. Mexe com tudo. Então, a gente raciocina muito em função de carga e descarga. Sistema nervoso autônomo simpático, que está fora do sistema nervoso central, me prepara para luta, fuga ou fingir de morto. Sistema nervoso parasimpático me ajuda a viver, para quando aparecer o perigo eu usar o simpático e voltar. Mas o neurótico não faz isso. E se tem gato neste quintal? E se ele aparece? Só que o passarinho, ele checa a realidade. Não tem gato, posso descer. Aqui no quintal, os micos prestam muito atenção se eles podem descer e pegar banana aqui no... Dentro de casa. É muito bonitinho isso, né? Entra o líder dentro de do bando casa. vem, dá uma explorada legal. Se pode, o resto vem. Se não pode, tem o sonzinho dizendo, ó, vem não. E aqui que está o barato da saúde. Eu checo a realidade. Eu saio do mundo da lua, onde eu sou muito incentivado a viver pelos conceitos que eu carrego de que a vida é perigosa, ameaçada o tempo todo. Isso não é verdade. Há momentos de ameaça. Mas, neuroticamente, eu generalizo que a vida é perigosa o tempo todo e corre risco o tempo todo. A gente esquece da potência. E os passarinhos e os próprios micos, eles entendem que tem uma potência neles. E é maravilhoso poder assistir tudo isso. Alguma pergunta sobre esse slide? Não, então, dentro do exposto, né, a gente está dentro de uma sociedade como um todo, o tempo todo tenso, não é isso? Isto. Tenso. Dentro da neurose. Quanto mais eu olho para fora, mais tenso eu fico, porque Sim. tem sinal de alarme a cada esquina, né? Sim. Uma farmácia em cada esquina, vendendo soluções mágicas. É mágicas. Incrível. Porque a morte está a rondar. Né? Veja que o medo da morte é um problemão, né? Para os répteis e para os mamíferos. Agora, o que é morte? Aí é uma longa história, talvez conversas para outros tempos, porque não há solução para essa questão do mistério de vir para a escolinha da bola azul, como eu brinco, e uma hora ter que falar, olha, terminei, me formei, ou se formei-me, né? Então, se essa pessoa estiver muito voltada ao externo, como uma criança está o tempo todo olhando o pai e a mãe, e o olho desse pai e dessa mãe, ela perde o acesso à tecnologia dela e vai ficar num alerta contínuo até colapsar. Se você observar, se você carregar um peso, uma sacola de supermercado pesada por muitas quadras, você perde potência, teu braço começa a tremer, a sacola vai cair. Se você fica em alerta contínuo, em eterna carga, e não arruma descarga, você colapsa. Ou vem uma explosão, né? Quando eu vejo aqueles crimes que acontecem no hemisfério norte, onde alguém vai lá numa escola e metralha os colegas de hoje, porque há 20 anos chamaram o desinfeliz de sei lá o quê, você vai vendo que é uma forma torta de descarga. Porque lá no hemisfério norte a cultura de autocontenção do vencedor, do potente, é muito incentivada. Ninguém tem espaço para ser apenas um ser humano ali. Ali só tem gente de sucesso. E todo medo represado gera fúria ou colapso. Então, vai vendo como o caminho de cura implica em aprender a descarregar as emoções positivas que a vida desperta e também as emoções negativas que existem na vida e na minha imaginação. O grande negócio é o que é real e o que é imaginário. Como isso é difícil no dia a dia, porque nós somos convidados a confundir o tempo todo, né? Eu estou aqui, por exemplo, no conforto da minha casa, com as coisas ok, mas se eu estiver conectado ao noticiário, eu vou estar num ambiente que me convida ao relaxamento completamente tenso. E se? E se? E se? Olha,
você vai acabar construindo justamente o que você mais teme, porque o seu foco está no negativo. Por que está no negativo? Porque é interessante induzir a negatividade. Quanto mais medo eu tenho, mais especial eu quero ser para me livrar. Eu quero ser o eleito que não vai passar pela condição humana. Mais alguma coisa? Não. É bem interessante, ver e rever, né? Eu adoro esse slide aí, porque ele mostra direitinho, né, como é importante a alternância de carga e descarga, numa cultura que não autoriza as cargas. Não se pode chorar, não se pode dizer que está cansado, não se pode ficar nervoso, veja. Né? Outro dia atendi uma criança sofrendo bullying e falei, poxa, não chega para lá no seu colega. Falou, não posso. Falei, como que não pode? Ah, quando termina a aula, a perua escolar encosta no portão, a gente não pode andar na calçada, porque diz que é perigoso. Então o cara fica me provocando e eu tenho que ficar esperando na perua fechadinho ali, em segurança, ele me provocar o tempo todo. Olha que situação mais sem saída, né? É tanta proteção, porque a vida é perigosa, que a vida fica anulada. Olha a contradição e o paradoxo. Eu quero tanto conforto e paraíso que eu faço da minha vida o inferno. Complicado. Além das vendas, né? Bom, de tudo. As estruturas, né? Eu vou criando estruturas de falsa proteção e as pessoas acreditam, né? É como uma criança acreditar que o pai dela é forte e se estiver com ele está tudo bem. Criança, aquilo é só um ser humano, pode ter um músculo mais bonitinho, mas só há uma condição que é da vulnerabilidade, que não significa fragilidade, mas para a criança ela é frágil e vulnerável. Nós temos alguma potência, mas continuamos vulneráveis. Sim. Que tal abraçar a vulnerabilidade? É se permitir, né? Isso pede trabalho de autopercepção. Onde que eu estou amarrando o meu burro para tocar a minha vida? Né? O quanto que eu estou em alerta contínuo e colapsado numa tristeza sem fim ou numa agressividade onde no trânsito põe o revólver na testa de quem me olhou, deu uma buzinadinha, olha. O que as pessoas têm relatado no consultório, cenas de violência gratuita que deixam elas assustadas, é impressionante. Ontem mesmo alguém parou o carro para apartar uma briga porque no trânsito alguém não saiu no horário, o farol abriu, a pessoa não andou de trás, foi lá e socou o vidro do outro. Imagina a qualidade de vida desse cidadão. Né? Ele está quase pegando o fuzil da escola lá do Hemisfério Norte e metralhando todo mundo. Mais um slide? O próximo. Não, é sim. Queria dar uma especial atenção a esse nervo chamado vago, né? Nós temos aí sensores que saem direto do cérebro e vão para o corpo inteiro, né? Que é a rede de comunicação, como quando você faz alarme de casa, né? Você tem as conexões aí. Então, nós temos um nervo que eu incentivo muito no trabalho, que é um nervo vago, ele é o 10º par craniano. Eu brinco que ele é como se fosse a Via Dutra ligando o Rio a São Paulo. Veja que ele sai direto do cérebro, ele não passa pela coluna, e ele vai até praticamente o intestino delgado e o intestino grosso aqui, ó. Ele vai, né? Sim. Então, imagina que o tempo todo que eu estou com o sistema nervoso simpático ligado, eu não estou podendo relaxar as vísceras. O nervo vago, ele me leva ao relaxamento. E a gente, quando vai ensinar meditação, quando vai ensinar coisas para o cotidiano das pessoas, a gente pede muito para ativar o parasimpático, para que eu possa sair da defesa e vir para a vida e para o descanso, que eu saia da luta real, que é o cotidiano das pessoas, com seus trabalhos repetitivos, os seus olerites e sei lá mais o quê, e eu preciso do oposto, que é o relaxamento, a não luta. E para isso eu tenho que ativar o nervo vago, porque ele é muito importante, porque quando ele ativa,
o meu coração, o meu pulmão, a minha garganta, a minha língua, o meu estômago, o meu fígado, o meu rim, tudo vai fazer assim, ó. Eles vão poder fazer um pouco essa dança entre simpático e parasimpático, já que o nervo vago é uma ativação do parasimpático e que me gera o restauro noturno abençoado para no dia seguinte eu fazer nova performance, entrar no campeonato de sobrevivência de novo, mas tendo energia para isso. Se eu não ativar o nervo vago no meu cotidiano, ou o meu parasimpático, para fazer frente ao exagero de estímulo simpático, ou eu vou para o colapso de perda de energia, ou eu vou ter explosões de choro, de raiva, de insegurança, de apego a salvadores de meia tigela, né? Como as crianças, coitadas, precisam fazer com os pais, porque o que uma criança pode fazer? Ela não sabe que ela tem recursos para manejar simpático e parasimpático, respeitar o medo, não é anular o medo. O medo é útil, é ele que me faz atravessar a rua com cuidado, né? O problema que nós estamos falando é o domínio do medo que ativa o simpático o tempo todo e nos adoece. Por quê? Um coração que está o tempo todo na adrenalina, na palpitação, é como um eletrodoméstico feito para uso doméstico ser usado em escala industrial. É isso que adoece. É eu não fazer a dança de ficar tenso quando precisa, como os tais dos micos que eu falei, e relaxar e comer a bananinha deles quando está tudo bem. Em última instância, cheque a realidade. Agora, como é que eu vou checar a realidade se eu estou turbinado pelo medo? Eu vou tingir tudo pelo olhar do medo. Então, essa alternância, né? Olha a sabedoria da vida, carga e descarga, amanhece e anoitece. Inspiro, mas expiro. A lua fica cheia, mas depois ela fica nova. Eu cresço e depois declino. Olha que interessante, assim, continuum, carga e descarga como uma lei natural dos habitantes do planeta. Estou no planeta, eu tenho que seguir as leis planetárias. Claro que eu sou um ser multidimensional, claro que eu tenho inúmeros corpos nessa história, enfim, mas eu estou aqui. Se eu estou dentro de uma determinada estrutura, eu preciso entender como aquela estrutura funciona. Não adianta dentro do avião eu querer abrir a janelinha, porque deviam abrir as janelinhas. Olha, você tem o direito de abrir a janelinha, você mata todo mundo. Pô, né? No planeta, você não pode ser um consumidor que consome e é consumido por um mercado doido que quer te vender medo e você diz, muito bem, vamos eleger o Deus do medo como nosso patrãozinho. Tá? Então, fique com essa imagem do nervo vago, porque, ó, cada vez que eu o ativo, todo mundo aí dentro agradece, falando, nossa, não estamos em guerra. Não, estômago, olha, não estamos em guerra, pode digerir. Vesícula, não precisa fazer pedra, está tudo bem. Né? Mas vai ter momentos de não tudo bem. Quando não está tudo bem, atue no simpático. Quando você tem que trabalhar, ative o simpático, mas tem uma hora que você tem que virar a página e dizer, ó, aí precisa quietar os pensamentos, porque eles já estão hoje pensando no boleto de amanhã. Estrutura, ou tecnologia maravilhosa e muito mal usada, né? Deu para sentir a dimensão do nervo vago, como é importante, né? É ele que vai nos ajudar, mesmo com uma vida atribulada desse cidadão da cidade grande, aculturado, blá, 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 que é só um ser humano, mamífero, às vezes reptiliano. Próximo slide, Lu. Então, do útero ao bebê, à criança, ao adolescente, ao adulto jovem, ao indivíduo maduro, ao idoso, há uma imensa jornada de interação com o meio para manter a vida e obter saciedades e manifestar-se. Sente as sensações no corpo, interpreta essas sensações e nomeia o sentimento gerado e reage emocionalmente ao sentimento que interpreta. E aí ele julga.
Isso é bom, isso é ruim. Acaba automatizando e generaliza, perdendo o contato com o real, pois a energia está focada em lutar para fugir ou conquistar lugares onde ele sentiria boas emoções e evitaria as más. Que ilusão. Não tem como, né? Está cheio de gente endinheirada e cheio de diploma, num tédio sem fim, querendo se matar. Né? Construo aquilo que chamo de eu para sentir bem-estar a qualquer custo, saio do presente e saio da pulsação vital. Vida é pulsação. Essa aula eu tive há 30 anos atrás, parece que foi ontem à noite. Vida é pulsação. Eu posso pulsar com ela ou congelar-me numa frouxidão sem fim ou num retesamento contínuo. Porque nem sempre o aparente mostra a realidade. Vídeo noticiário. Está acontecendo zilhões de coisas ao mesmo tempo. Eles pensam exatamente aquilo que tira a fé na vida. Em si e no outro. Adoecemos de tanto reagir para sobreviver e na busca de segurança, mas viemos para viver e aprender nas experiências que podem gerar o sentir e o aprendizado. Eu estou aqui para sentir. O barato é a máquina de sentir. Né? Mas eu não sei usar. Eu digo para as pessoas, quando você vai ao dentista e ele te anestesia, é maravilhoso, mas vai comer uma lasanha depois da boca anestesiada. Aquilo vira uma borracha de borracheiro. Né? Então, eu passar por cima do meu peito para poder dar conta é uma estratégia, mas me tira da vida também. Processo de cura. Eu passo a sentir o agradável e o desagradável como as árvores do quintal. Suporto o vento gelado, suporto o vento quente, porque eu tenho um negócio chamado estrutura e uso. As árvores perdem as folhas no inverno? Claro que tem que perder, tem que saber poupar energia. Aqui, a gente aprendeu a desperdiçar energia pelo medo. Sim. Não dá certo. Tem que adoecer. Né? Para nós, adoecer é o caminho que a vida arrumou entre a loucura e a morte. Ela me põe limite pela doença, na minha insanidade de querer viver frouxamente ou retesadamente o tempo todo. Algum comentário sobre isso? Não, acho isso muito rico. Eu vou frisar aqui, a automatização e a generalização é a nossa encrenca, e essa é a maior dificuldade do consultório. A pessoa, ela tem medo de sair do automatismo, porque o automatismo é cômodo, é chamada zona de conforto. Ah, sempre fiz assim. Então, só que você está com o teu estômago furado com uma úlcera de fazer assim. Ah, mas tem o desconhecido, eu não sei cantar uma outra música. Vamos aprender. Ah, não, vou embora. Então vai. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Vou trabalhando a mim. Cada um com seu ritmo, com a sua responsabilidade diante da trajetória que desenha. E a nossa meta, saia da sobrevivência, venha para a vivência. Porque senão você vai ter passado por aqui na defesa ou na folga, como aquele aluno dorminhoco ou desesperado na escola. Chega o dia da formatura, você não sabe nada. Entendeu? Então, dentro do possível, perceber automatismos, em nome do que eu faço o que eu faço. Isso é consciência. E esse é o chamado dessas crises sem precedentes. Se dê conta. O que você está fazendo com o que lhe foi dado, com os dons, com as manifestações? Elas são genuínas e a serviço da vida? Ou você está indolentemente ou desesperadamente tentando se defender da experiência? Já que aqui está, fique aqui. Usufrua aqui. Né? Próximo slide, para a gente talvez ir encerrando. Então, o convite é sair do mundo da lua e vir para a vida. Né? Eu uso muito no consultório uma história de um soldado japonês que ficou envolvido na Segunda Guerra Mundial e escondido na selva durante 30 anos. Sim. O comando que ele recebeu é: olha, não se renda nunca, hein? E ele ficou enfiado na selva sem se informar de novo se precisava mesmo continuar fugindo do render-se. Né? Lá se foi 30 anos fugindo de um bicho-papão ou de uma missão que lhe foi dada.
Então, apenas informação não basta, nós temos isso em excesso e estamos piores que os nossos avós, em alguns setores. A saúde nossa é muito pior do que a deles. Reconhecer-se antes da doença clínica como um doente na forma de perceber, pensar a si mesmo e a vida. Escolher caminhos de construção de saúde ao invés de lutar contra a doença, afinal, não chove se não vier frente fria lá do sul e não se adoece se a vida não estiver sendo maltratada. Só isso. Né? E ela é maltratada quando eu me defendo em excesso ou fico na preguiça excessiva. Quando adoecer, evitar ler a doença como mal, ela foi construída pela falta de pulsação na desatenção ao que sente, devido à desconexão do corpo e à escravidão do esquivar-se do desconforto, que todos precisam aprender a manejar. Né? O mercado oferece facilidades toscas que criam infantilização com ideologias e produtos para a vida fácil, a difícil vida fácil. Né? Complicada. Voltar à sua meta para a disciplina de andar no trilho do cuidado com aquilo que é essencial, com as necessidades e depois os desejos de paraísos ilusórios. Lembrando, então, que esse ser humano, ele tem necessidades de cunho biológico, psicológico e espirituais. E, por último, responsabilizar-se por sair da infância que busca sempre tudo lá no externo, no papai, na mamãe, e nos seus substitutos corporativos, incluindo aqui a medicina, com as suas facetas mais desenvolvidas, com várias aspas. Né? Quanto mais a medicina facilitou e quebrou o galho do neurótico, pior ficou para o neurótico. Sim. Mas ele quer isso, ele quer o caminho fácil. E a vida sorri dizendo, querido, eu não me submeto a isso. Né? E não funciona. Próximo, não sei se tem próximo. Essa reportagem do japonês somos nós, tá? E aqui, para fechar, lembrar do diafragma do lado direito da tela, esse músculo em forma de cúpula. Quando eu respiro amplamente, eu mobilizo e ativo o parasimpático. E lembrar que, olha a beleza da vida de novo, quando o sol nasce perto das 6 da manhã, eu estimulo a produção de cortisol, porque a vida fala, você vai precisar enfrentar a vida. Eu vou te pôr o hormônio que te deixa ativo. O cortisol é fruto da ativação do simpático. O dia passa, vai caindo a produção. Quando está entre 6 e 9 da noite, ele vai lá para o mínimo dele, para voltar a ser produzido entre 3 e 6 da manhã. Olha como 3 da manhã é um motivo de atrapalhamento de sono para muita gente. E a melatonina, famosa melatonina, ela dança no oposto. Ela cai abruptamente perto das 6 da manhã, quando o cortisol vai para o auge. E ela aumenta maravilhosamente bem das 6 à meia-noite, porque ela te prepara para o parasimpático, para o restauro. Olha a dança dessa... Isso é demais, né? É. Luz do sol e luz da lua. Organizando o ritmo hormonal pró-luta, fuga e embate e pró-descanso. Fantástico. Isso me emociona toda vez que eu olho. Então, cortisol, ativação simpática, porque eu preciso estar no mundo, como os miquinhos que eu brinquei há pouco, preciso estar atento, mas tem uma hora que eu preciso entregar. Preciso dormir. E de 10 pessoas que eu atendo hoje, 8 têm problemas de sono. Por quê? Porque a cultura não dá espaço para o descanso do consumidor guerreiro que vai fazer o paraíso se ele consumir direitinho o que querem que ele consuma. E ele topa a parada, porque ele é uma criança crédula. No externo. Cartilha, né? Então, se não puder ficar com nada dessa conversa, fica com esse gráfico e tenta respeitar luz do sol, luz da lua. As telas atrapalham muito isso. A radiação atrapalha, a jornada de trabalho, a cabeça que só pensa e não respira, né?
Então, a gente ensina muito as pessoas a ativar o parasimpático através da respiração, que ativa o nervo vago. E, basicamente, é respirar com pausas. Inspiro, faço pausa. Solto bastante e faço pausa. De novo. Né? O fato de eu fazer pausas e expirar longamente vai me dando aquela sensação do... eu vou ter embate, luta, mas agora eu não tenho. Coisa tão simples, mas as pessoas não fazem. Elas preferem uma caixa de algum ansiolítico. E a gente diz, ok, são decisões que vão gerar consequências. Ponto. Quem vai colher a consequência é quem fez essa decisão. As pessoas são más por causa disso? Não, elas foram condicionadas a não valorizar a alternância, em nome de um suposto ganho que gera dano. Ao respirar com pausas, o importante é que a expiração seja mais longa do que a inspiração, a pausa seja mais ou menos igual com o peito cheio e peito vazio, e o mais importante, fazer a respiração diafragmática. Né? Eu preciso botar a mão lá na barriga. Só um segundo, Zé, repete. A inspiração tem que ser mais longa que a expiração? Não, a expiração mais longa. Eu preciso esvaziar-me mais. Sim. Porque, veja, se eu respirar, por exemplo, 9 respiradas completas, e eu vou soltando o ar mais longamente do que enchendo, eu vou fazer uma curva de declínio. Sim. Nós, nessa luta insana do simpático, por medo ou por vaidade tosca, a gente só vai fazendo um gráfico de subida, carga, até que eu colapso. Fico com falta de ar porque estou com o peito cheio demais. Entendeu? Nós estamos no contrário. Eu me esvazio e às vezes vem choro ao fazer isso. E se vier choro, chore com X maiúsculo. Se veio choro é porque estava guardando choro. Claro. Né? Então, espero que nesse arrazoado sobre medo, saúde e doença, lembrar que não é que o medo, não vamos demonizar o medo, ele tem elementos úteis, mas quando ele não se cria uma cultura de manejo, ele é usado para estimular doenças. A principal doença, o conceito equivocado de sucesso. Nossa, isso é uma compra e venda imensa, né? Vai muito tempo para isso se descondicionar. Agora, depende de cada um fazer o seu pequeno trabalho cotidiano. Sim. Não vai vir por um decreto de alguma autoridade, não vai. É a vida ficando brava, ou eu dizendo, cansei, eu não vou mais brincar disso. Pena que é através de doenças graves que as pessoas estão fazendo isso, né? É muito raro alguém dizer, olha, já entendi que tem algo que eu preciso fazer por mim. Mas há 30 anos atrás era ninguém pensando assim. Hoje já chegam pessoas falando, olha, tem algo que eu preciso rever. E eu digo, então vamos trabalhar. E dá trabalho. Não tem algo que libere através de algo do externo. É uma predisposição interna de avanço. Claro que os medos vão aparecer, por isso que elas abandonam. Né? Então, espero, com isso, ter contribuído aí com a sua meta, além no seu canal e tudo mais, e é uma alegria poder compartilhar o que nós acreditamos e trabalhamos. Tá? Zé Carlos, gratíssima. Cada vez que você vem, traz a realidade, né, interna, né? Mostra que cada um de nós tem a potência, né? É uma questão de escolha, né? E sou imensamente grata. Cada vez que você quiser, cá estamos. Agradeço. Cá estamos e vamos batendo papo.
É isso aí. Então, gratidão. Então, só para lembrar que a natureza não deixou passarinho sem asa, não deixou peixe sem guelra e não deixou o ser humano sem tecnologia de atravessamento. Né? A medicina deveria ajudar a gente a tomar posse das tecnologias que nos foram dadas. Mas o tempo verbal está no futuro do pretérito. Deveria. Vai passar. Esse é meu mantra. Isso há de passar. Há de passar. Tá bom? Gratíssima. Beijo. Beijo. Namastê. Namastê.